Bom dia. Esta aula continua a discutir o princípio da substituição de Liskov. Veremos um caso em que é particularmente difícil de lidar em linguagens orientadas a objetos. Este caso é a comparação. Comparar dois objetos é uma operação booleana. A comparação de dois objetos é verdadeira ou falsa. Em geral, implementamos a comparação entre objetos sobrescrevendo o operador de igualdade, o famoso duplo igual de C ou C++. Por exemplo, imagine que vamos implementar uma classe para representar pontos. Pontos possuem duas coordenadas que chamaremos de x e y. Essas coordenadas não vão mudar nunca, então nós as criaremos como constantes. Esses dois argumentos serão públicos, afinal eles não podem ser alterados mesmo. E para inicializar os componentes de um ponto, nós usamos um construtor com dois argumentos. Agora, se quisermos comparar dois pontos, podemos criar um operador duplo igual, que recebe referências para pontos, e as compara. Dois pontos são iguais se possuem as mesmas coordenadas. Podemos facilmente testar esse código, por exemplo, com um programa como este. A comparação de dois pontos com as mesmas coordenadas vai retornar verdadeiro, como esperamos. Lembre-se que em C ou C++, o booleano verdadeiro é representado como um valor diferente de zero, nesse caso, o valor 1. E se tentarmos comparar pontos com coordenadas diferentes, então nós obteremos falso. Essa implementação do operador de igualdade tem várias propriedades desejáveis. Em particular, a operação é reflexiva, indicando que um objeto é igual a ele próprio. A comparação também é simétrica. Isso significa que se P0 é igual a P1, então P1 deve ser igual a P0. E, finalmente, a comparação é transitiva. Isso significa que se P0 é igual a P1 e P1 é igual a P2, então P0 deve ser igual a P2. Em outras palavras, a operação de igualdade cria uma relação de equivalência entre objetos. Matematicamente falando, uma relação de equivalência é reflexiva, simétrica e transitiva. Acontece que nem sempre é fácil garantir essas propriedades em modelos orientados a objetos, principalmente quando usamos herança. Por exemplo, nós sabemos que zero é igual a zero. Mas e um zero preto é igual a um zero vermelho? Quando é que um número colorido é igual a outro número colorido? Retornemos, por exemplo, à nossa classe point, que implementa pontos de duas dimensões. Essa é a implementação original que havíamos visto. Nós já sabemos que dois pontos são iguais se eles possuem as mesmas coordenadas. Imaginemos agora que passemos a ter uma classe que extende point, chamada colored point. Essa nova classe possui três campos numéricos, para denotar as três partes de uma cor no sistema RGB. Mas não se preocupe, o sistema de cores RGB não é importante para essa aula. Vocês podem procurar saber o que é, se quiserem, mas não é necessário. Nossa classe possui também um construtor, para inicializar cada campo do novo objeto. A pergunta realmente interessante nesse caso é: qual deveria ser o resultado de comparar uma instância de point com uma instância de colored point? Note que não há uma resposta correta. Esse resultado depende da intenção do programador. Por exemplo, imagine que tenhamos somente a implementação do operador de comparação exatamente para objetos do tipo point. Essa é a implementação original do operador de igualdade que havíamos visto no início da aula. Nesse caso, você sabe qual será o resultado dessa comparação aqui? Você gostaria de tentar pensar no resultado? Você pode parar o vídeo e ponderar qual vai ser o resultado da comparação. A comparação é verdadeira, pois a parte que designa o ponto nos dois objetos é igual. E nosso operador compara exatamente essa parte.
Agora, é esse o comportamento que desejamos? Será que esse resultado é o melhor para esse programa? E o que aconteceria se tivéssemos também um operador de comparação para colored point? Note que neste exemplo que estamos usando, o operador invoca a comparação original de point também. E ele possui uma parte que compara as propriedades que somente existem em colored point. E agora a gente consegue ver que P2 e P3 são diferentes nesse exemplo. E quanto a P1 e P2 nesse exemplo, o que teríamos? P1 é uma instância de point e P2 é uma instância de colored point. Na verdade, qual dos comparadores será invocado nesse caso? Você gostaria de pensar um pouco nessas duas questões? Aqui é invocado o comparador de point, e o resultado é true. Mas é esse o comportamento que a gente gostaria de ter? O fato é que depende do que você quer. Às vezes, esse tipo de comportamento faz sentido em seu modelo, em seu programa, mas veja que você pode ter alguns problemas depois. Por exemplo, veja esse programa aqui. Pela nossa implementação, P0 será igual a P2 e P0 será igual a P3. Isso acontece porque é a implementação que atua sobre points que é chamada. E é claro que tem de ser, pois não dá para converter colored points para point. O contrário é que é possível. Agora, o que você acha que será o resultado dessa comparação entre P2 e P3? Você gostaria de pensar no assunto? O resultado é falso. Vejam que, com isso, a gente perde transitividade. Em outras palavras, nosso duplo igual já não implementa uma relação de equivalência mais. P0 é igual a P2 e P0 é igual a P3. Mas P2 e P3 não são iguais. O que ocorre é que, para comparar points e colored points, a operação usada é a implementação sobre point. Porém, para comparar duas instâncias de colored point, a implementação usada, naturalmente, é a de colored point. Você quer dar uma estudada no código antes de avançarmos? Se der uma olhada nos programas, deve perceber qual a implementação é chamada em cada comparação. E por quê? Mas isso tudo é imaterial para quem não conhece o programa. Uma pessoa sensata vai esperar que a igualdade seja uma relação de equivalência, com reflexividade, simetria e transitividade. Mas isso não é o que acontece nesse programa. Esse problema não é específico de C++, é um problema de orientação a objetos em geral. Não dá para implementar uma operação de comparação que é reflexiva, simétrica e transitiva sem quebrar o princípio da substituição de Liskov em modelos que usam herança, onde a subclasse estende a superclasse com novas propriedades. Esse problema é bastante discutido no contexto da linguagem Java, no livro Effective Java, escrito por Joshua Bloch. Um dos princípios de programação enumerados por Joshua, o item 10, fala longamente sobre a dificuldade de sobrescrever o método equals, que é comum em implementações de objetos na linguagem Java. A ideia é que a sobrescrita de equals não deve quebrar contratos de superclasse, senão estaríamos quebrando o princípio da substituição de Liskov. De fato, Joshua explica que não há como estender uma classe com novos valores e ainda assim preservar o método equals e obedecer ao princípio da substituição de Liskov. Mas não se preocupe, ainda há formas bastante elegantes de implementar pontos coloridos. Na próxima aula, falaremos de uma maneira de implementar o operador equals entre objetos. Até lá, fique à vontade para escrever-me com dúvidas.